bem? Opa! Não sei quem inventou esses suportes de celular que são uma maravilha. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo tranquilo? Fazer um vídeo sobre as séries nos campeonatos ornitológicos, né? Nos campeonatos de canários de cor. Me pediram para falar um pouco sobre a composição das séries. Hoje está um dia meio complicado, chuvoso aqui em São Paulo. Eu estou com a cadela internada, uma correria, mas eu vou tentar dar uma ideia de como as coisas funcionam. Então, nos concursos, a gente concorre nas cores que a gente cria, por exemplo, verde intenso, azul dominante, canela mogno, amarelo mosaico macho, ágata pastel amarelo intenso, enfim. Nas cores que a gente cria, a gente concorre na categoria individual e na categoria quarteto, onde são analisadas 4 aves individualmente e a harmonia deste conjunto, tá certo? Bom, se uma ave se classifica nos primeiros lugares, ela tem ali a pontuação referente à avaliação daquelas aves, né? Então os primeiros colocados recebe ali a pontuação. Então, se tiver acima de 90 pontos no individual, é considerada uma ave campeã. Se tiver nos quartetos acima de 360 pontos, é considerado um quarteto campeão, independente da colocação, tá certo? Por exemplo, eu posso ter um campeão em segundo lugar, como foi o caso dos meus mosaicos, tanto macho quanto fêmea, esse ano. Foram campeões, mas não ficaram em primeiro lugar. Paralelamente, o meu nevado ficou em primeiro lugar e não obteve essa pontuação de 90 pontos, não foi campeão. Enfim, essa pontuação é a pontuação individual da avaliação de julgamento dos canários. Existe uma outra pontuação que, de acordo com a classificação do canário, e se ele for campeão ou não, é atribuído a esta ave um determinado número de pontos. E esse número de pontos, no final, ele é somado para se descobrir qual é a pontuação da série, para fazer um ranking ali dos criadores na série. E o que vem a ser a série? Por exemplo, existem diversas séries: lipocrômicos sem fator, hinos com fator, negro oxidado sem fator, negro oxidado com fator, canelas sem fator, canela mogno sem fator, canela mogno com fator, ágatas pastéis sem fator, ágatas pastéis com fator, enfim. Nas várias categorias eu tenho aves com fator e sem fator, tá? Nos hipocrômicos sem fator, com fator. No urucum, evidentemente que ele tem fator, né? Mas urucum, série dos urucuns, série dos urucunzinos, né? Aqueles que têm olhos vermelhos, enfim. No caso dos canários melânicos, especificamente, a gente tem na série uma composição de 10 cores. Por exemplo, eu vou falar de ágata pastel, que é a cor que eu crio. Então, a série se compõe de quais cores? Ágata pastel prateado, ágata pastel prateado dominante, ágata pastel amarelo intenso, ágata pastel amarelo nevado, ágata pastel amarelo mosaico macho, ágata pastel amarelo mosaico fêmea, ágata pastel amarelo marfim intenso, ágata pastel amarelo marfim nevado, ágata pastel amarelo marfim mosaico macho, ágata pastel amarelo marfim mosaico fêmea. Vocês contaram? São 10 cores que compõem a série. Então, nas séries sem fator, nos canários melânicos, eu tenho 10 cores compondo as séries. Sem fator. Nos canários com fator, evidentemente que eu não tenho a inclusão do prateado e do prateado dominante.
Então, nas séries de canários com fator, eu tenho 8 cores. Por exemplo, Isabel vermelho intenso, Isabel vermelho nevado, Isabel vermelho mosaico macho, Isabelino vermelho mosaico fêmea, Isabelino vermelho marfim intenso, Isabelino vermelho marfim nevado, Isabelino vermelho marfim mosaico macho, Isabelino vermelho marfim mosaico fêmea. Então, nas séries com fator são 2 cores a menos, a série é menor. Bom, de acordo com a classificação dos canários, eu tenho uma determinada pontuação. Essa pontuação ela é conhecida no regulamento dos campeonatos. No caso do Campeonato Brasileiro, quando a gente recebe o anuário, né, com as atas de reuniões, informações ali no começo do ano, também recebemos o regulamento do Campeonato Brasileiro. Então, na competição individual, eu tenho para os canários que não forem campeões. Se ficar em primeiro lugar, 12 pontos. Se ficar em segundo, 8 pontos. Se ficar em terceiro, 5 pontos. Se ficar em quarto, 3 pontos. Se ficar em quinto, 2 pontos. Esses são os pontos atribuídos de acordo com a colocação do canário na categoria individual, que não foram campeões. Se o canário for campeão, a pontuação dobra. Então, se ele ficar em primeiro, ele recebe um total de 24 pontos se for campeão. Se ficar em segundo, 16 pontos. Se ficar em terceiro, 10 pontos. Se ficar em quarto, 6 pontos. Se ficar em quinto, 4 pontos. Então, para cada cor que a gente compete na série, é atribuído a pontuação de acordo com a sua colocação. Isso para os individuais. Também a gente concorre nas mesmas cores, tem a possibilidade de concorrer com quartetos. Se concorrer com quartetos e o quarteto for campeão, se ficar em primeiro lugar, você tem 36 pontos. Se ficar em segundo, 24. Se ficar em terceiro, 16. Se ficar em quarto lugar, 10 pontos. Se ficar em quinto lugar, 6 pontos. Se o quarteto não for campeão, recebe metade desses pontos. Se ficar em primeiro, 18 pontos. Se ficar em segundo, 12 pontos. Se ficar em terceiro, 8 pontos. Se ficar em quarto, 5 pontos. Se ficar em quinto, 3 pontos. É claro que eu estou olhando uma tabelinha aqui, porque eu não sei essa pontuação. Realmente não me preocupa. Eu não tenho de cabeça, então eu tenho uma cola aqui, tá certo? Então, o que é feito? Para cada cor que você compete, de acordo com a classificação das suas aves, você vai recebendo pontos. Então, esses pontos vai formando um ranking dentro da série. E depois, aos campeões da série, o criador campeão da série recebe um troféu. Além da medalha para cada canário campeão, ele recebe também um troféu de vencedor da série. Eu venci a série em 2015. Muito mais pelas circunstâncias do que qualquer outra coisa, né? Mas enfim, é legal. Em algumas cores, a competição pela classificação na série é bem acirrada. Então, assim, há uma disputa palmo a palmo, de acordo com os resultados e classificação dos canários. A gente sabe de princípio, antes do concurso, quais criadores inscreveram quais aves em cada cor. Então, na série, você sabe quem levou quarteto, quem não levou quarteto, quantos estão concorrendo no individual e vão saindo os resultados. Então, sai o resultado do prateado, já tem ali a pontuação, depois do intenso, depois do quarteto, e assim vai indo. Então, às vezes, chega no final e a série está bem disputada ali entre 2, 3 criadores, então é passo a passo, é uma empolgação, é assim digamos, uma motivação, um estímulo maior aí, essa competição pela classificação na série. Algumas cores, evidentemente, que são mais simples, né? Há menos pássaros competindo. Então a série é um campeonato à parte, assim, é uma disputa bem interessante. Pode acontecer do vencedor da série não ter feito nenhum campeão em nenhuma das cores daquele ano? Pode acontecer. Pode acontecer. Então, às vezes, um criador
naquelas coisas tem lá 2 campeões e o vencedor da série pode não ter feito nenhuma ave campeã, mas levou mais aves em várias cores e conseguiu classificações boas na pontuação. Ele ficou à frente ou atrás, enfim. Para você ter chance nas séries, de fato você precisa levar quartetos, enfim. Tem que estar competindo com quartetos, tem que ter exemplares em quase todas as cores pelo menos, né? Enfim. É uma disputa até um pouco mais acirrada, né? Até um pouco mais difícil, digamos assim. Principalmente para criadores que não têm tanta quantidade. Bom, era isso que eu tinha para dizer para a série, sempre lembrando também que os clubes têm a possibilidade de inscrever em cada cor 2 canários na categoria individual e um quarteto. Então, até se você tem adversários à altura da qualidade dos seus canários no clube, você tem já de partida uma dificuldade na série. Por quê? Você pode ter classificado em primeiro lugar um canário no individual e um outro criador do clube classificar o outro canário. Ou esse outro criador também classificar o quarteto naquela cor na frente do seu. Enfim, você acaba tendo já uma disputa inicial, então você vai concorrer no brasileiro com menos oportunidade de vencer a série. Tá certo? Por quê? Porque o seu colega criador de clube acabou levando aves também nas mesmas coisas que você, né? Cria a mesma série, digamos assim. Bom, é isso, eu espero que tenha ficado claro, não sei, mas espero que tenha dado uma ideia aí do que é a disputa na série, tá certo? Um abraço para vocês, pessoal, até o próximo vídeo.